centro de Campinas. Volto com você. Muito obrigado, com certeza, tá? Mais do que na hora, já passou da hora dessa revitalização acontecer, porque vai ser bom para todo mundo, inclusive para a economia da cidade, né? Porque tá assustador a gente vê o número de portas fechadas aqui no centro de Campinas. E nós estamos em contato agora com o urbanista Alan Cury, que vai conversar com a gente aqui no Estúdio CBN. Olá, Alan, muito boa tarde, obrigado por nos atender aqui no Estúdio CBN, seja bem-vindo. Boa tarde, Marco, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Vamos lá, vamos falar sobre o centro de Campinas. Exatamente, né? Primeiro, né, esses incentivos urbanísticos e fiscais, eles são fundamentais porque a gente sabe, né, hoje a cidade ela cresce para tudo quanto é lado, né? Por exemplo, quem mora nos distritos, talvez não precise vir para o centro de Campinas porque já tem tudo nos distritos, mas a gente tem ainda 1 metro quadrado muito caro para aluguel. Aí a gente ouviu esse comerciante aí que disse que tem que jogar desinfetante na porta do estabelecimento porque o odor espanta clientes, né? Então, queria saber se esses incentivos fiscais e urbanísticos, eles são mesmo o primeiro passo para que o centro de Campinas volte a ter condições de atrair público. Sem dúvida, a prefeitura ela dá um passo bastante significativo na busca pela revitalização central, trazendo incentivos para as reformas, para as novas construções, para os novos empreendimentos no centro, e isso acaba trazendo vida no médio prazo, longo prazo, no centro da cidade. Eu acredito o seguinte, não é só isso que tem que ser feito, esse é o primeiro passo. Já está havendo um segundo passo, que é a revisão do pátio ferroviário de Campinas, com a vinda do trem e tudo mais. Todas essas ações, de repente a volta da Câmara para o centro da cidade, são ações que o poder público pode contribuir efetivamente para que o centro volte a ter aquela pujança, aquela vida econômica, social, cultural da cidade de Campinas. Se a gente pegar alguns problemas, Alan, por exemplo, né, a cidade ela começou por aqui, o Marco Zero está ao lado da rádio, aqui na Praça Bento Quirino. E a gente sabe que tem uma dificuldade muito grande, por exemplo, e você acabou de citar, o trem Intercidades, que aí teria uma estação na Estação Cultura, que é bem próxima daqui, mas para quem vem para o comércio, né, para quem vai comprar, a dificuldade de estacionamento aqui no centro de Campinas é algo que pode ser resolvido? Perfeito. A gente tem realmente um conflito muito grande entre a subutilização dos lotes para estacionamentos, que eles funcionam muito bem no horário comercial, mas à noite eles são vazios ali urbanos que trazem uma insegurança, trazem a criminalidade para próximo, etc. E em contrapartida a gente tem a necessidade do automóvel ainda muito forte na nossa sociedade. Então eu acredito que seria um ponto muito importante para a cidade rever essas questões, obviamente estimulando o uso desses imóveis de estacionamentos privados para edificações, para adensamento do centro, mas que também pudesse aproveitar das praças, dos vazios públicos existentes no centro, para trazer bolsões de estacionamento bastante significativos, onde a gente tivesse conforto, segurança, a custo economicamente viável, não proibitivo, para que as pessoas pudessem chegar mais fácil ao centro da cidade. E junto a isso, obviamente, pensando um plano de mobilidade central que trouxesse qualidade na circulação entre os pontos do centro, porque o centro é relativamente grande, né? O ideal nosso urbanístico, a gente imagina, que seria o estacionar o carro num dos bolsões e de lá transitar pelo centro, via a volta do bonde, ou um VLT aí central, né, linhas estruturadas desde a estação, aproveitando o trem que vem de São Paulo, para distribuir para todo o comércio, todos os serviços, e também levando em consideração a volta da habitação central, não somente para quem tem a condição de comprar, a classe média, mas também a habitação de interesse social, aproximando a mão de obra ao trabalho e tudo mais, né? Acho que esse é o caminho, e acho que a prefeitura segue nesse ritmo. São passos futuros, com certeza, ainda não declarados. Agora, com esse incentivo, né, que fachadas podem ser arrumadas, o aluguel pode ter alguma negociação para que volte a funcionar, só isso por si já ajuda nessa revitalização, nessa requalificação do centro, porque a gente sabe que tem um problema muito grande com uma invasão
de pessoas em situação de rua, né? Então, foi citado aí pelo comerciante a questão do odor, né? Porque, claro que não tem a infraestrutura para que essas pessoas que ficam na rua façam necessidades, mas é muita gente pedindo, né? Que às vezes acaba também tirando um pouco a circulação das pessoas. A prefeitura, ela oferece abrigos, mas muitas pessoas não querem ir. Então, aí que vem minha pergunta, Alan. Só melhorar as fachadas já ajuda a diminuir a degradação? Essas pessoas saem de perto de locais, entre aspas, menos abandonados? Ajuda sim, mas ela é incipiente sem dúvida, né? As fachadas recuperadas, restauradas, elas com qualidade visual, harmônica, tudo mais, elas fortalecem o senso de pertencimento do cidadão para com o centro. Mas isso sem demérito nenhum, é uma perfumaria, né? É um acerto visual. A gente precisa do acerto de uso mesmo, realmente. Essa questão das pessoas em situação de rua é uma questão social, nacional, não só nacional, enfim, internacional, com a questão da migração e etc., mas Campinas precisa agir fortemente com isso, com bastante carinho, bastante critério, e um dos pontos que vai realmente qualificar isso no centro é a volta da habitação, do comércio, do serviço, com rentabilidade, com bom endereço, né, com uma questão mais ampla, né, não somente restaurar fachadas, mas restaurar fachadas, mudar o uso, atrair novos empregos, gerar novas habitações, melhorar o transporte público, melhorar as calçadas para pedestres, eliminando o automóvel de algumas ruas, qualificando o estacionamento para eles, enfim, tudo isso junto vai formar uma nova dinâmica central e, infelizmente, isso não é uma ação de curto prazo ou de uma única gestão de prefeitura, é uma ação coletiva da sociedade que precisa entender a importância do centro para Campinas e trabalhar todo mundo de mãos dadas para que isso aconteça. Alan, como urbanista, né? É um fenômeno também a troca dos centros da cidade por áreas mais afastadas. Se a gente for ver São Paulo, por exemplo, né, a gente tem aquele problema da Cracolândia, a Praça da Sé, outras praças ali em volta, o Vale do Anhangabaú, a gente vê sempre flagras de assaltos ali. Então, é um fenômeno essa saída dos centros das cidades. Campinas teria que andar na contramão para fazer uma revitalização, ou é uma tendência, outras cidades já tentam essa estratégia? Na verdade, a gente passa por um momento histórico internacional em que os centros começam a ser desocupados em busca das novas centralidades do município, né, a expansão do território municipal pela elevação do número de habitantes e tudo mais, vai trazendo novos bairros qualificados, com mais atrativos, com desenhos urbanos melhores e com estruturação melhor, porque são novos. Mas agora a gente vive mundialmente o retorno ao centro, principalmente para as atividades de comércio, serviço e habitação de interesse social. Por quê? Fatalmente, todo centro de cidade ele costuma ser muito mais infraestruturado, com linhas de ônibus, com qualificação viária, com proximidade de emprego e tudo mais, que são muito atraentes, principalmente para a população que não tem a condição de ficar fazendo esse deslocamento e que não é justo a gente achar que o transporte público, que leva essas pessoas 2 horas para ir para o trabalho, 2 horas para voltar, isso seja salutar para a convivência harmônica social. Então, esses trabalhos coligados em atração de interesse social para o centro da cidade, juntamente com empresas, com benefícios fiscais, como a prefeitura iniciou já o trabalho, ele é muito importante para isso. Essas são as linhas em que o mundo está fazendo para que o centro volte a ter a sua vida qualificada. Temos aí muitos bons exemplos internacionais sobre o tema. São Paulo está tentando na parte dela. No Brasil, tudo isso é sempre mais complicado, porque os nossos incentivos nunca são suficientes, o custo do Brasil é muito alto, e Campinas padece disso com uma alíquota de IPTU excessiva, com a quantidade de imóveis desqualificados na região central, sem condições de fazer as suas adaptações para melhoria, então ela acaba sofrendo significativamente com isso. Mas é um trabalho que tem que ser feito, que tem que ser unido entre todos os poderes, a população, os empresários têm que se unir para poder agir, para que o centro volte a ser o cartão de visitas da cidade de Campinas. A curto prazo é difícil fazer algo só paliativo mesmo? Eu diria que é difícil, mas que Campinas está recebendo em breve
um grande indutor de desenvolvimento, que é o trem intercidades. A gente não pode perder essa oportunidade de receber essas 2 mil passageiros dia, ou qualquer outro número que seja, mas se eu não me engano o número oficial é esse, estimado. A gente não pode perder a oportunidade de receber esses 2 mil passageiros dia de forma qualificada e que eles deixem parte dos recursos dele investidos na nossa cidade, consumindo nos serviços, na alimentação, no transporte, nos imóveis de locação e etc. Quer dizer, o trem intercidades é a ligação efetiva de Campinas com a capital do estado. Campinas, já a segunda cidade econômica do estado, a terceira, ela está tendo um eixo de transporte público qualificado, com garantia de hora de chegada, de saída, que isso traz uma dinâmica de negócios muito importante para a cidade. Então, essa é uma oportunidade que eu diria que caiu na hora certa e que a prefeitura não pode deixar escapar, não pode perder a força dela, para que o centro receba aí, nos próximos 2, 3 anos, um incremento muito positivo de vida saudável, de vida economicamente ativa, para que a gente consiga transformar todo esse território do município. Vamos ficar no aguardo, então. Comentando, portanto, sobre esses incentivos fiscais e urbanísticos aqui no Estúdio CBN, Alan Cury, que é urbanista, é do Comurb, né, o Conselho aí de Urbanismo da cidade. Muito obrigado por nos atender, Alan. Uma boa tarde. Uma boa tarde, Marco. Obrigado e até a próxima. Até a próxima. Agora 2h59.